Que o Senhor Jesus continua nos abençoando. Está tão bom, não está? O primeiro foi um desejo. E aí, nesse desejo, vai amontoando tantos pensamentos, imaginações, né? Como vai ser? E enquanto a gente pensa, enquanto a gente imagina, o relógio não para, os dias não param, né? Os meses não param, e até que chegou o dia de revelar o que seria realmente esses dias. E desde quarta-feira que está sendo revelado. Está sendo revelado através dos acontecimentos, como a gente imaginaria, como nós imaginamos que seria, e às vezes acontece diferente do jeito que a gente imaginou, né? Amém. Vocês lembram do que está escrito em Efésios capítulo 6, a respeito da palavra que o apóstolo São Paulo deu para aqueles irmãos ali, que naturalmente é para nós até hoje, né? Que a nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra uns aos outros, nada pessoal. Nossa luta não é contra um ao outro. Nossa luta é contra espíritos que são mentores, incentivadores, ou influenciadores, que influencia as pessoas a entender mal, a se comportar mal, a agir mal, né? Se rebeleia, se levanta contra. Eu lembro da mensagem Casamento e Divórcio. O irmão Brana pregou da forma que pregou a respeito da mensagem casamento versus casamento e divórcio. E quando as pessoas vêm para Cristo, vêm para a palavra, elas vêm trazendo muitas marcas, porque o mundo marca as pessoas, os demônios marcam. Inclusive de nascimento nós já carregamos a marca da besta. As pessoas dizem, mas o que é a marca da besta? É a marca de Gênesis capítulo 3. É a marca da apostasia. As pessoas têm esses três números, 666. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Olha, não existe ninguém santo, justamente por causa dessa marca. Adão, antes de cair em pecado, antes de ser convencido pela sua esposa de pecar, antes da Eva ser enganada, ela não tinha essa marca da besta. Ela não tinha a concupiscência, a soberba, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ela não tinha isso. Mas o diabo conseguiu bater a sua marca, transportando ela para o seu reino, ao ponto do irmão Brana pregar o Éden satânico. Vocês lembram dessa mensagem?
o Éden satânico, nós vivemos no Éden satânico. E o Senhor veio para pôr a sua marca em cima dessa marca satânica, diabólica, transportando nós para o reino do seu Filho, o reino de Deus, o reino de nosso Senhor Jesus. E é essa última marca que vai valer, né? Em cima da outra marca. Amém? E agora nós somos dele. Aleluia. 2 vezes, né? Éramos dele antes da fundação do mundo. O inimigo veio e derrubou, batendo a sua marca. Mas ele veio atrás, não deixou por menos. E agora te marca de novo. Aleluia. Você aceita a marca de Cristo? Se você é marcado com a marca do Senhor Jesus, então você é dele. E o diabo tem que respeitar essa marca. Mas nós temos que ter essa consciência, né? De que nós ainda não fomos redimidos fisicamente. Aceitamos a redenção em nossa alma, em nosso espírito. Por isso que nós gememos em nós mesmos, desejando o outro corpo. Se revestir do outro corpo. 1 Coríntios 5, né? 2 Coríntios 5? Segundo ou primeiro? Se a casa terrestre da nossa habitação. 2 Coríntios capítulo 5. Nós gememos em nós mesmos, desejando, né? Se revestir desse outro corpo. Mas ele está vindo aí. Ele está vindo. E nós não aprovamos, nós não aceitamos de maneira alguma as inclinações da carne. Nós não aceitamos as inclinações da carne, porque elas são inimizade. São inimizade contra Deus. Nós não aceitamos. Então vamos aqui, ó. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os espíritos. E nós vivemos numa era, você precisa ter essa luz, precisa ter essa revelação. Nós não lutamos só contra o diabo, Satanás, a antiga serpente, não. Ele tem um exército de 200 milhões de demônios contra mim e contra você. Se nós não tomarmos a arma do Espírito, que é a palavra de Deus, que é muito mais poderosa do que uma bomba atômica. Esses que fizeram a bomba atômica, irmão, eles estão arrependidos, que você não sabe o tanto, porque não tem como desmanchá-la. Para desmanchá-la sofrerão consequências inevitáveis e nunca se recuperará. E é o que eles têm para explodir esse mundo amaldiçoado pelo pecado. E o que está detendo é só a mão de Deus, a graça de Deus ao nosso favor. E imagina você, nós temos uma arma poderosíssima ao nosso dispor, e nós precisamos de confiar nela, confiar nessa palavra. Mas vamos botar o pé no chão. Não brinca com os agentes de Satanás, porque eles vivem te vigiando. Eles vivem nos vigiando. Os pastores são vigiados pelos demônios. Eles estão todo dia olhando para nós. Sabe por quê? Porque nós somos contra eles. E se nós abrir uma fenda, ou bobear, né, como na força de expressão, bobear nessa parte, ele entra e faz o estrago. É por esta razão é que nós temos pastores caídos,
família de pastores destruída, filhos de pastores decepcionados, igrejas arruinadas, famílias arruinadas. Porque estes demônios que se manifestam lá nos centros espírita em nome de um guia que atuou em épocas diferentes em determinadas pessoas, ungindo eles acabou recebendo nomes. Eles estão em todas as partes, principalmente dentro das igrejas, principalmente no nosso meio. Mas nós temos que ter essa consciência que a minha luta não é contra a carne, contra o homem, mas sim contra os espíritos. Aonde foi que um espírito se manifestou? Numa reunião que Jesus estava com os seus discípulos, e se colocou de pé, um discípulo amado, e por sua vez um pouco afoito, e queria apresentar serviço e mostrar que estava ao lado de Jesus, mas não tinha a revelação do plano, não tinha a revelação do projeto, não tinha a revelação do Velho Testamento, do livro de profeta Isaías, não tinha. Pedro não tinha a revelação do profeta Isaías, não. Ele teve a felicidade de olhar para Jesus e se sentir simpatizante por ele. Mas ele não tinha revelação. Para começar, nós ouvimos desses cultos aqui, que ontem mesmo, que Pedro não era convertido. Era um crente, mas não era convertido. Irmão, tem muitos de nós que somos crentes, mas não é convertido. Não é convertido, não tem a revelação do plano, a revelação do projeto. Mas graças a Deus que Pedro estava lá, graças a Deus que nós estamos aqui. Mesmo quando aqueles disseram, agora não dá mais para ir. Você ouviu o que ele falou? Ele falou que nós temos que comer o sangue dele, beber o sangue dele e comer a carne dele. Eu vou ficar aqui, eu estou escandalizado com esse evangelista aí, ó. Tudo bem, irmão, ele abriu os olhos do cego, que coisa maravilhosa. Ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Mas ele quer que nós comamos a carne dele, beba o sangue dele. Você está louco? Eu vou embora, não piso mais aqui. Eles eram crentes, expulsadores de demônios, se maravilharam em ver que os espíritos lhes sujeitavam, mas eles eram fadados a espíritos também. Como eu sou fadado a espírito, você é fadado a espíritos, e o maior discernimento que você precisa ter, que eu tenho, que eu preciso de ter, é discernir qual é o espírito que me rodeia, que me assedia. Não adianta eu ver um espírito assediando o irmão Alves, e como amigo, como irmão, como pastor, eu tenho que falar para ele. Mas ele próprio é que precisa de sentir, de ver que tem realmente um espírito lhe assediando. Ele, se não vê, ele vai falar, pastor está me julgando. Pastor está precipitando, está me julgando, está pensando mal de mim. É assim que acontece com muitos. E Jesus sabia dos espíritos que assediavam Pedro. E ele foi tão afoito que disse assim: o senhor não vai a Jerusalém? O senhor sabe realmente o que é que ele... sabia do que ele falava. Não, o senhor não vai. Jesus, como homem, ele estava buscando força para cumprir o ministério dele, porque antecipadamente ele já sofria a chicotada que ele ia passar, antecipadamente ele sofria a arrancada da barba, a paulada que deram na cabecinha dele. Antecipadamente ele já sofria aquilo. Aí o camarada chega e diz: o senhor não vai, pelo amor, tem amor na tua alma, não vai. Para que ir lá? Ele está esperando para prender.
Rapaz, eu estou buscando força para me cumprir meu ministério. E você está querendo me desanimar? Para trás de mim, Satanás. Você não conhece as coisas espirituais, as coisas de Deus. Você conhece as coisas dos homens. Para trás de mim. Jesus não estava contra Pedro não, irmão. Para Pedro, Jesus já tinha dado a chave do céu. E o Pedro aí nem sabia o que chave era aquela, ele não tinha ainda usado. Mas agora era Satanás usando ele. Era um demônio usando ele. Para enfraquecer o ministério de Jesus. Jesus já sofria tanta tentação e ele poderia dizer, para que eu vim a esse mundo? Para quê? Porque ele era totalmente homem, em tudo ele foi tentado. E agora estava ali um espírito dizendo que ele não deveria cumprir aquele ministério. Mas irmão, você e eu não estamos livres de sermos assediados por espíritos. Eu já tenho falado, espírito você não vê. Você não vê ele não. Todas as pessoas que estão ungidas com espíritos errados, 70% delas, ou 70% de nós, não sabemos quando estamos recebendo uma unção errada. O irmão Brana fala assim, teste os seus motivos e os seus objetivos, e veja se eles estão de acordo com a palavra, porque se não estiver de acordo com a palavra, a sua intenção é boa, sua vontade é boa, é maravilhosa, mas está fora da palavra, tem um espírito por detrás disso aí. Eu lembro de uma irmã nossa que já partiu, a avó desse moço aqui, ó, ela dizia assim, ela dizia, isso é um espírito. Nós já aprendeu com o pastor que isso é um espírito. Aí vocês falavam para ela, a senhora agora tudo é espírito, tudo é espírito, tudo é espírito. Não era assim? Mas ela estava certa. Ela estava certa. Espírito, você não vê ele, mas ele unge o teu espírito para fazer você entender mal as coisas. Existe um espírito errado que unge o teu espírito contra o teu pastor, e tudo que o teu pastor falar, você toma que é contra você. Um elogio que o seu esposo fizer com você, o espírito que está te ungindo leva você a tomar aversão por aquele elogio. Você só toma a coisa pelo lado errado. Então fala comigo assim, a minha luta não é contra a carne, mas sim contra os espíritos das trevas, e que opera onde? Nos lugares celestiais. Ontem nós tivemos uma reunião com os pastores ali, e nós falamos de um assunto comum. É um assunto comum, não é um assunto que surgiu agora. Porque, irmão, irmã, toda ferramenta boa é cobiçada. Olha, gente, Deus colocou lá no céu, todo o céu sobre os cuidados de uma ferramenta boa, capaz. Era um serafim, ele entendia demais de música. Ele vivia entre pedras, afogueava, e ele era de destaque. Quem era? Lúcifer. A palavra Lúcifer é uma palavra que está no hebraico ou no grego?
Não, a palavra que foi traduzida para Lúcifer, é hebraico ou é grego, né? Grego. Quer dizer luz. Luz. Você não vai encontrar essa palavra Lúcifer, mas quer dizer, o que foi traduzido para a estrela da alva, lá de Isaías 14, é que faz referência desse nome, Lúcifer. Ele vivia entre pedras afogueadas, ele foi construído, feito por Deus para destacar e para fazer mesmo a obra. Mas diz assim, ó, vivia entre pedras afogueadas, querubim protetor fosse criado, até que achasse em ti iniquidade. Olha aí. Vamos levantar nossa mão assim, irmão. Nós não é melhor do que Lúcifer, não. Vamos levantar nossa mão e falar: Senhor, livra-me de toda a influência maligna, da arrogância, da soberba. Me livra, Senhor. Olha, e ele foi tão capaz que ele conquistou, foi a terça parte dos anjos lá no céu, promovendo uma rebeldia contra o Criador, contra Deus. E vocês acham que aquilo surpreendeu a Deus? Hã? Não. Deus não foi nem tirar satisfação com ele. Sabe o que Deus fez? Ele simplesmente deu uma ordem para um arcanjo. Vai lá e fala com teu irmão lá. Fala lá com ele, que eu não quero ele mais aqui em cima. Ele será lançado nas trevas. Tirarei dele a luz e ele será lançado nas trevas. E tem uma coisa, que ele leva com ele todos os que caiu na conversa dele. Eu estou fazendo a minha inferência, não está escrito assim na Bíblia. O próprio Deus nem satisfação foi lá dar. Nós aqui gostamos de dar satisfação demais e pedir, não vai, fica, não vai, fica. Deus sabe de todas as coisas, não sabe? Ele sabe quem são os dele. Olha, e o ruim foi que eles vieram para o nosso planeta, onde Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E aqui ele fez o destrago. Mas parece que Deus não está nem aí. Porque ele deu a palavra para Adão, para Eva, e cruzou os braços e ficou só assistindo eles. Deus está te assistindo. Deus está nos assistindo e vendo quais serão as nossas atitudes, mediante aos espíritos nos quais nós somos assediados, tentando nos tirar. Olha, o irmão Brana fala assim: antes de Deus permitir o diabo encarnar na serpente, e a serpente ir conversar com Eva, Deus já tinha dado a sua palavra para eles. E aí o irmão Brana fala assim: o que é que eles fizeram com a palavra do Senhor? O que é que nós vamos fazer? O que é que estamos fazendo com a palavra do Senhor? E o que nós estamos dizendo é que a palavra é a arma mais poderosa que nós temos contra todos esses demônios. Mas então ontem nós falamos a respeito de um assunto comum. Está incluído aqui em Hebreus capítulo 5. E eu vou ler esta escritura e nós vamos cantar um hino. As ofertas já foram alçadas e nós vamos ter um bom tempo aqui com o pastor Maurício, nos palestrando sobre espíritos, olha aí, sedutores.
que não envolve só a mocinha, não, sedutores, não envolve só a mocinha, não envolve só o rapaz, não envolve só as irmãs casadas, os irmãos casados, envolve nós os pastores, porque nós somos homens. Se os demônios nos vigiam, se o próprio diabo nos vigia e vê a nossa fraqueza e dá ordem para aquele espírito vir nos tentar, o Espírito Santo, nosso Deus, também nos vigia. E ele não é um atrevido, ele simplesmente quer ver se nós vamos ficar ao lado da sua palavra e usar ela contra os espíritos. De pessoas que entram no nosso escritório pedindo ajuda e por falta de discernimento, às vezes a gente coloca o pé no laço. Pastor, se a gente tivesse ou tiver discernimento, na hora já me aconteceu isso. Eu estou indo naquele bom espírito, conversando com... De repente eu capto. Sabe o que eu faço? Eu não escolho hora, não escolho momento, não escolho quem. Eu me levanto na hora. Me levanto na hora, porque se o José não levantasse na hora... Se o José não saísse correndo, José sabia que ele estava marcado com a marca da apostasia, mas tinha dentro de si, muito antes da lei, a lei de Deus no seu coração. Eu levanto na hora. Nosso assunto encerrou, irmã. Tudo que eu falei está falado e Deus abençoe. Faça desse jeito, assim, assim, assim. Deus abençoe. Outra hora nós falamos mais. Estou à disposição. E se insistir, eu chamo pelo nome. Irmão, nós não precisamos de temer o que o apóstolo São Paulo fez em 1 Coríntios capítulo 5. Entregar certas pessoas a Satanás. Para que ele aprenda. E até para ele ser salvo no dia do Senhor. Ele tem que passar por um certo purgamento. Por que não tirar de entre vós o tal iníquo? Está escrito. Por que não fazer às vezes até aquilo que Jesus disse? Considera-o publicano e pecador. A gente, no meu caso, nunca fiz e pretendo nunca fazer, mas se um dia eu tiver que fazer, eu vou fazer. Mesmo sendo na última instância. O irmão Branham conta de um filho do pastor. Olha, filhos de pastores. O pastor, o sacerdote tem a comissão de Deus fazer coisas que ele próprio não queria fazer, mas o sacerdócio é capaz de fazer, porque o sacerdócio é Deus, é Cristo. E o irmão Branham fala assim, que aquele pastor falou com o filho, buscou o filho, pelejou com o filho, lutou com o filho, mas o filho, e o pastor chamou a igreja e entregou seu filho a Satanás. E um certo dia, ele se adoeceu, foi para o hospital, e o pastor lutou, pelejou, em oração por ele, a igreja orando por ele, e ele lá no hospital. Mas o pastor sabia que Deus estava tratando com ele. Mas o pastor e a igreja, antes de entregar a Satanás, tinha entregado nas mãos de Deus. Mas ele agora entregou, foi a Satanás, o mau adomador. E o irmão Branham conta que um dia o pastor estava ministrando na igreja, estava ali. Vocês lembram dessa mensagem, não lembram? O táxi parou lá na porta da igreja, aquele filho pediu permissão para o hospital, ou se saiu escondido, não sei, não lembro. Sei que ele entrou arrastando pelo corredor da igreja, e pediu perdão para a igreja, pediu perdão para o pai dele, o pastor. Que Deus nos dê a graça, irmão, para exercer o sacerdote sem parcialidade. Amém?
Vamos ler essa escritura aqui, por favor. Hebreus capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, sacerdote que é tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também Ele mesmo, pensa nisso aí, ó, você tem um pastor aqui em Redenção, na igreja, fica de pé, os irmãos ficaram ali a respeito, fique de pé. Não pensa que eu sou Deus, não pensa que eu sou blindado de dinheiro, contra mulher. E você fala assim, mas então o pastor, todo pastor não pode gostar de mulher. Se ele não gostar de mulher, ele não pode casar. E a Bíblia diz que ele tem que ser marido de uma mulher e que tenha filhos. E que saiba cuidar da sua casa para depois cuidar da casa de Deus. Agora já pensou um pastor, só para preencher o requisito para ser pastor, ter uma mulher sem gostar de mulher? É complicado demais, olha. Porque tem um detalhe, se não gostar de mulher, vai querer gostar de homem. E se não gostar de mulher nem de homem, vai ter que ficar sozinho. E ficar sozinho caindo em depressão. Ninguém foi feito para ficar sozinho, gente. Tem que ter companheirismo. Com pessoas de mente semelhante, mas tem que ter companheirismo. Companheirismo, o irmão Branham considera ser as folhas da árvore, ou a sombra. Mas aonde eu estou? Aqui, ó. Porque ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa, por ele ser fraco, rodeado de fraqueza, deve ele tanto pelo povo, como também por si mesmo. Agora, eu vou falar assim, ó, irmão Alves, o pastor tem que vigiar a sua igreja. E o pastor tem que vigiar, pastor sim. Você faz parte da minha vida, meu irmão. É membro do meu corpo. E depois fala, você não tem nada com a minha vida. Oh, não tem. Então sai da minha vida. Então você não é do meu corpo, ué? Não é do meu companheirismo, ué? Está no lugar errado? Eu tenho muito a ver com a sua vida, sim. Você tem muito a ver com a minha vida, sim. Estamos no mesmo corpo, de modo que quando você alegra, eu alegro junto. E quando você sofre, eu não sofro junto também. Olha, que história é essa, meu filho, de falar que eu não tenho nada com a tua vida? Eu tenho sim, eu sou seu avô e sou seu pastor. E você saiba de uma coisa, você é meu neto, você tem muito a ver comigo. Não vai dar mau testemunho lá fora não, que eles vão falar assim, ó, é filho do pastor fulano, neto do pastor ciclano. E ele ainda toca.
e lágrimas, orações. Olha que coisa maravilhosa, gente, que Jesus fez, ó. O qual nos dias da sua carne oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, falando com os hebreus, porque devendo já ser mestre. A gente podia ficar nesse versículo 11 até o 14 aqui, pregar um bom tempo, ó. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Por quê? Devendo já ser mestres. Parece que 10 anos ouvindo, 20 anos ouvindo, 30 anos ouvindo, parece que não ouviu nada. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite. Pastor, que a gente tem que tratar com ele igual menino. Diácono, tratar com ele como igual menino, tem que dar leitinho para ele, não pode tomar nada sólido. E não de sólido mantimento. Que isso? É hora de comer coisa forte mesmo. É entrar véu adentro, é interceder pelos errantes que estão lá no átrio. Está lá no lugar santíssimo, né? Queimando incenso pelos outros e por si. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido, falar de assuntos como nós falamos ontem, é alimento sólido. É ou não é? Do que nós falamos ontem, a gente teme em falar no público. E as pessoas que estão ali dentro precisam ser experimentadas na palavra da justiça. Precisa. Por isso que às vezes eu já ouvi, o irmão Alves gosta de dizer assim: não, pastor, eu não sou pastor e me poupa. Deixa eu ficar mais por fora. Eu vejo que o senhor não é curioso, não é interesseiro em saber de negócios de pastor. Mas, irmão, Deus vai amadurecendo a gente, né? Para a gente ouvir e ver e saber de coisas. Você já pensou? Antigamente não podia saber se a pessoa estava com problema no coração. O médico não falava para a família. Antigamente os médicos não falavam com a pessoa que estava com câncer, falava para a família. Mas hoje o médico chegou à conclusão, tem que falar para ela, que ela está com problema no coração, está com câncer, ela tem tantos dias de vida. Ó, viva a tua vida. Se só tem 6 meses de vida, 3 meses de vida, vive os restos de vida. Vai chorar, vai antecipar a morte, mas você tem que saber a verdade da coisa. É a realidade da coisa. Agora é claro que nós poupamos a igreja, poupamos os diáconos, poupamos os irmãos, poupamos os jovens, não é? Mas tem pastor que morre quando fica sabendo que para ele era um Deus, ele era infalível. Na terra não tem homem infalível. Não tem. Se Deus tirar a mão de misericórdia, diz o profeta, de sobre mim, ele era um profeta. Mas um profeta é julgado pela mesma mensagem que você é julgado. Inclusive, nós não aceitaríamos a mensagem de William Branham se nós não tivéssemos provado o Espírito
espírito dele, a mensagem que ele pregou, através dessa Bíblia que é o Urim e o Tumim. Agora o camarada chega, eu sou profeta. Ah, é? Então só para cá, entrega a profecia para nós. Glória a Deus, aleluia. Não, senhor. O profeta deve ser julgado pela palavra de Deus. Para isso Deus coloca primeiramente apóstolo, depois profeta. Porque o apóstolo vai julgar isso com o dom que ele tem, para depois vazar a mensagem do profeta para a igreja. Amém, igreja? Tem muitas pessoas que pensam, porque o irmão Brana era profeta, que ele é maior. Nunca foi. A prova está que quando o irmão Brana chegava nas igrejas, ele respeitava o ministro da igreja. E ele dizia para a igreja, o maior dom que existe, a posição maior é do pastor. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como Senhor Deus. Nós lhe agradecemos por essa parte e queremos do Senhor a graça para nós sairmos um pouquinho ali fora, tomar uma água e voltar com a nossa mente refrescada, descansada e participarmos do segundo período agora. Que o Senhor possa continuar nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Tua palavra é tudo para nós. Amém, Senhor, e amém.